Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Neste mês de maio, as chuvas ficaram bastante restritas ao extremo sul do Brasil e não avançaram muito pelo interior paranaense. Grande parte do estado registrou o tempo mais seco durante este mês e por isso que a gente observa aqui no segundo mapa de desvio da precipitação que a anomalia é negativa em grande parte do Paraná, inclusive nas áreas de abrangência da Cocari. Agora, nos próximos períodos, tem previsão para mudança nesse padrão. Já a partir do próximo final de semana, um avanço de uma frente fria deve espalhar chuvas pelos 3 estados do sul do país. No Paraná, os maiores volumes de água devem se concentrar aqui sobre a metade sul e oeste do estado e deve atingir preferencialmente as regiões dos Campos Gerais de forma um pouco mais expressiva. Já as áreas mais ao norte do Paraná devem receber volumes menores de precipitação. No período seguinte, de 31 de maio a 6 de junho, a chuva deve se intensificar sobre o sul do Brasil. São esperados maiores volumes de água e de forma mais abrangente sobre o Paraná. As áreas mais ao sul do estado podem receber mais de 100 milímetros nesse período de 7 dias, enquanto as áreas aqui dos Campos Gerais e mais ao norte do Paraná devem receber volumes menores. Mas apesar dos volumes serem menores, essa chuva ajuda na recuperação da umidade no solo nessas áreas que estão mais secas, por causa do tempo firme que predominou durante este mês de maio. Então, é uma chuva que ajuda a recuperar a umidade, principalmente para as lavouras de milho, segundo a safra, que estão em desenvolvimento, e para as lavouras de trigo que estão sendo instaladas. Mas é claro que essa chuva deve impactar atividades no campo, os tratos culturais nas lavouras e as atividades de colheita, porque é uma chuva que deve ocorrer de forma mais frequente, pelo menos até a primeira semana do mês de junho. Quanto às temperaturas, vamos observar novas oscilações ao longo dos próximos dias, porque com a passagem da frente fria também teremos o avanço de uma massa de ar de origem polar. Então, no início da próxima semana, especialmente nos primeiros dias do mês, na virada do mês de junho, de maio para o mês de junho, a gente deve ter o declínio das temperaturas mínimas. O frio mais intenso deve ficar concentrado em regiões serranas e na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas teremos um declínio um pouco mais acentuado das temperaturas, principalmente nas áreas mais ao sul do Paraná e nas áreas dos Campos Gerais. Vamos acompanhar agora a previsão de uma forma pontual. Nas áreas dos Campos Gerais, vai voltar a chover a partir do final de semana, uma chuva com moderada intensidade, e tem previsão para tempo instável até a primeira semana do mês de junho. A gente vai ter essa chuva alternada com períodos de melhoria, mas o tempo ainda vai se manter instável aí ao longo dos próximos períodos. E aqui na virada do mês de maio para junho, tem previsão para um declínio acentuado das temperaturas. Por enquanto, o risco para a ocorrência de geadas é baixo, mas a temperatura deve chegar de 5 a 6 graus durante as madrugadas nos primeiros dias de junho, então é importante monitorar essa condição, porque não se descarta a ocorrência do fenômeno em áreas de baixada. Por enquanto, o risco é baixo, mas é importante ter atenção. Para as áreas do Paraná Alto, uma condição similar. A gente observa retorno das chuvas a partir do final de semana, mas a chuva mais expressiva está prevista para a primeira semana do mês de junho. E a temperatura também deve diminuir ligeiramente abaixo dos 10 graus nos primeiros dias de junho. Na região do Paraná Baixo, a chuva deve acontecer de forma mais expressiva na primeira semana do mês de junho. Até lá, a gente observa aqui que a probabilidade para ocorrência de chuva significativa é menor. Tem previsão para alguns episódios aqui na virada do mês, nos últimos dias do mês de maio, mas são chuvas de fraca intensidade. E a temperatura também deve diminuir no início de junho, chegando ligeiramente abaixo dos 10 graus. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!